Aleluia, Deus. Localize o capítulo 6. Vamos ler o verso de número 8, o verso de número 9. Queridos, depois a gente vai ler o capítulo 8, versículo de número 13. Gênesis 6, verso de número 8, por favor. Põe aí pra gente, Mário. Quem está sem Bíblia, acompanhe pra gente aqui no telão. O texto diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Versículo de número 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Será que é possível, os irmãos, repetir essa expressão que Noé andava com Deus? No 3, vamos todo mundo junto dizer isso. Noé andava com Deus. 1, 2, 3. Noé andava com Deus. Oh, muito bom, gente. Aleluia. Capítulo 8, verso 13. O texto diz assim: E aconteceu que no ano 601, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. Por favor, diga assim: Noé tirou a cobertura da arca. Noé tirou a cobertura da arca.
Meus irmãos, hoje nós vamos falar: foi pela graça, é pela graça e será pela graça. Amém? Se assente, por favor, vamos ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos irmãos, o livro do Gênesis, os seus primeiros capítulos, ele vai tratar a respeito da história das primeiras famílias. Esse livro, ele vai contar toda a genealogia em que essas famílias, elas faziam parte. Só que há algo aqui interessante, que conforme as descrições que as famílias vão sendo apresentadas, sempre há, no decorrer da história, alguém que é destacado, alguém que se torna conhecido, ou alguma história que se faz notável. A pergunta que fica é: como que começou a história de Noé? Popularmente, nós conhecemos a história de Noé, ou seja, a humanidade, ela conhece a história de Noé quando a voz de Deus aparece a esse homem já com uma idade avançada, e a proposta de Deus, o projeto que Deus tinha para ele foi o seguinte: que ele deveria construir um barco muito grande, conhecido como arca. E essa arca, ela deveria ter uma medida muito extensa, e essa voz que aparece para Noé novamente diz que ele deveria fazer a separação de alguns animais, e esses animais deveriam entrar sobre essa arca também. Por quê? Porque o juízo de Deus, conhecido como dilúvio, que era um grande dilúvio, ele estava para poder chegar. E para construir algo para Deus, Noé ele precisou de no mínimo de 3 coisas. Noé precisou ele ter obediência, Noé precisou ter constância, e Noé precisou ter fidelidade. Diga assim: obediência, constância e fidelidade. Então essa história, toda a humanidade conhece a partir daqui, sim ou não? Ficou claro? Todo mundo se lembrou de Noé a partir dessa história, desse período e desse tempo. Porém, eu fiz questão de ler com os irmãos o capítulo de número 6, põe aí, Mário, verso de número 8, porque na verdade, este momento que eu relatei para os meus irmãos, é o momento em que Noé, ele se torna conhecido, e ele se torna conhecido pelos seus feitos, e pela obediência que ele teve à voz de Deus. Mas o início da história de Noé não foi no capítulo de número 7, no capítulo de número 8, quando a arca de Deus ela estava criada, ou ele começou a formar e cortar a madeira. A história de Noé, ela começa no capítulo de número 6, a partir do versículo de número 8, quando a graça de Deus ela decide apontar para a casa de Noé, e a palavra de Deus vai dizer que Deus achou graça sobre a vida de Noé. A história de Noé não começa com um barco, a história de Noé não começa com os animais vindo, a história de Noé não começa lá no capítulo 7 ou no capítulo de número 8. A história de Noé começa no capítulo de número 6 e versículo de número 8. Sem a graça de Deus, Noé não conseguiria construir nada para Deus. E aqui eu repito: sem a graça de Deus, nem eu e nem você conseguiríamos construir nada para Deus. Então a história desse homem não começa a partir do que alguém contou. A história de alguém não começa a partir daquilo que alguém está vendo na tua vida agora. Mas a história de Noé começou no momento que a graça de Deus foi na casa dele, visitou a família dele, visitou o lar dele, visitou a esposa, visitou os filhos. Alguém está te vendo próspero, alguém está te vendo bem casado,
Alguém está te vendo bem nessa condição que você está aqui agora, mas sua vida não começou desse jeito que está. Sua vida começou em outro tempo, no momento que a graça de Deus foi até você, foi até a tua casa, foi até a tua família e se apresentou até você. Hoje alguém até vê você construindo coisas, fazendo coisas, mas a gente não conseguiria construir nada para Deus, Valquíria, se a graça de Deus não visitasse a gente lá hoje. Quem foi que a graça de Deus visitou lá a sua casa, a sua família? Hoje você está com a família abençoada, hoje você está com filhos abençoados, hoje você tem um emprego abençoado, hoje você tem uma esposa abençoada, hoje você tem uma espiritualidade abençoada, hoje você está numa igreja abençoada, mas nada começou aqui, tudo começou quando a graça foi lá, quando a graça foi lá, quando a graça foi lá. Sem a graça ninguém constrói, sem a graça ninguém obedece, sem a graça não tem constância, sem a graça não tem fidelidade. Foi pela graça, é pela graça e vai ser pela graça de Deus, e ela está aqui. Ninguém constrói nada se não for a graça de Deus. Quer construir um algo firme, quer construir um algo para Deus? Somente a graça de Deus manifesta na tua vida. Tem uma palavra de Deus para você. Não é pela força do teu braço, não são pelos teus currículos, e eles são bons, tem que estudar. Mas não é pela força do teu braço, não é só pela sua qualidade psíquica, mental, ou pela quantidade do seu QI. Se você quer construir um algo para Deus, não é só com a força para cortar madeira, para subir o monte. Vai precisar de um algo chamado graça sobre a tua vida. E quando a graça vir sobre a tua vida, aquilo que você está construindo para Deus vai ser grande, vai ser firme, vai caber muita vai caber muita gente dentro. E no Novo Testamento, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, no capítulo de número 2, versículo de número 11, quando ele escreve a Tito, olha o que ele vai dizer: porque a graça de Deus se há manifestado. No Antigo Testamento, a graça de Deus foi se manifestada à casa de Noé. Porém, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai dizer: a graça de Deus está manifestada, trazendo salvação a todos os homens. A boa notícia para a Assembleia de Deus Nasci de Novo é que essa graça está disponível hoje aqui nesse lugar. Eu vou repetir: a graça de Deus está disponível aqui nesta casa. Então, quem tem mão para levantar, levante uma das suas mãos, porque essa graça de Deus está disponível para as pejoreis. A gente vai conseguir construir, a gente vai conseguir obedecer, a gente vai ter constância, a gente vai ter fé. A graça é pela graça, é pecado, calabaracia. Se não for a graça, não tem nada. Quantos estão sentindo a graça de Deus aqui liberada? É tudo pela graça. Irmã Marilene, foi pela graça. É pela graça, irmã Maria, continuará sendo pela graça de Deus. Eu estou profetizando, Elaine, que essa igreja está construindo coisas para Deus, mas a gente não tem força suficiente. Os nossos obreiros são fracos, o pastor é mais fraco que os obreiros, mas tem uma graça que visitou a minha casa e ela está disponível para a igreja dizer: vai construir firme. Eu estou declarando que ninguém vai se perder nesta casa aqui. Vai ter constância, vai ter firmeza. Eu estou declarando aí que a graça de Deus vai vir e ela vai ser suficiente. Ela sempre é suficiente. Noé não construiu nada somente com a força do teu braço, ainda que era necessário. Ele precisava obedecer. A pergunta que eu faço: Noé precisou obedecer a Deus, irmãos? Noé precisou ter constância? Noé precisou ter fé? Noé precisou ter tudo isso?
Mas a história dele não começa, William, lá no capítulo 7. Sabe por quê, Vitor? Porque se alguém olhar para a nossa vida e o momento que a gente não está construindo nada, Mateus, do capítulo 6 para o capítulo 7 tem um intervalo de tempo. Quem pegou aqui? Porque alguém pode olhar para a tua vida entre o capítulo 6, Anderson, e o capítulo de número 7. E alguém pode até dizer assim, não está construindo nada. Não está acontecendo nada. Só que ninguém está vendo que no capítulo 6, versículo de número 8, o servo de Deus, a graça de Deus fica assim, ó, lá em casa, ó. Nesse intervalo, Glauber, a graça de Deus foi lá na minha casa antes de eu construir alguma coisa. Aí depois a voz de Deus visita. Aí depois que a voz de Deus visitou, aí Noé precisou se movimentar. Então hoje à noite é um assunto sério. Por qual motivo? Porque a voz de Deus está vindo de encontro à sua vida. A graça de Deus está sendo revelada na tua vida. Então agora é compromisso seu se movimentar. Agora é teu compromisso se movimentar. E a Bíblia diz que ele foi fazer tudo. Só que antes disso, a gente está lá no capítulo 6, ok? Hoje eu não vou me estender não, vai ser rapidinho. A gente está lá no capítulo de número 6, quando a graça de Deus visita esse homem. A graça de Deus chegou sobre a sua casa. A Bíblia é sucinta em dizer que Deus achou graça. Os olhos de Deus achou graça na família de Noé. E os olhos de Deus, irmão Noé, isso é diferente dos nossos olhos. Se porventura eu ou você que também é líder for montar uma equipe de trabalho, a gente vai escolher os melhores, estamos certos. Só que a graça de Deus, os olhos de Deus é diferente. Quando Jesus foi chamar 12 homens para caminhar junto com ele, ele não foi lá na universidade. Jesus foi atrás dos improváveis. E algum desses homens, irmão José, cheirava peixe. Algum desses homens não tinha tanta escolaridade. Tinha um que era douto, que era Judas, mas se tornou pior, né? Era o que fazia cálculo, que tinha boa contabilidade. Outro tinha especiarias na mão, que era o zelote, sabia brigar. Só que os demais irmãos não tinham tanto estudo assim, cheirava até peixe. E se porventura a gente fosse montar uma equipe, a gente dizia assim, esse não serve, esse não dá certo. Só que os olhos de Jesus é diferente dos nossos. Ele oferece oportunidade para quem não merece. Ele estende a mão ao aflito, ao necessitado, ao carente. Ele socorre a viúva, ele socorre o pobre. Os olhos do nosso Senhor Jesus é os olhos que foi na minha casa, mas também foi na tua casa e te visitou. E te trouxe até aqui para que você possa adorar o nome dele. Eu gostaria de saber se tem alguém que pode liberar um glória a Deus para esse Jesus maravilhoso. Pastor, porque a graça te alcançou, a bondade te alcançou. Aleluia, os olhos dele enxergou a sua casa. Aleluia. E o versículo de número 9, a gente lê o verso de número 8, e o verso de número 8 diz que a graça o alcançou. E quando a graça alcança ele, o verso de número 9, o texto diz assim: essas são as gerações de Noé, e era o homem justo, perfeito entre a sua geração. E a palavra de Deus vai dizer assim, ó: Noé andava com Deus. Vamos dizer isso aqui junto de novo? 1, 2, 3. Noé andava com Deus. Muito bom. Agora, existe um parente de Noé que andava com Deus, sim ou não? Quem se lembra dele? Foi arrebatado agora, junto com você, o Enoque. O Enoque, ele andava com Deus, e ele andava tanto com Deus, que a Bíblia vai dizer que Deus o tomou para si. Ele passou a morar nas mansões celestiais do Senhor. Só que o texto vai dizer que agora, nesse período de tempo, o texto vai dizer que Noé
ele vai também tomar uma decisão. Lembra que eu disse para os irmãos que quando a graça chega sobre a nossa casa, a voz de Deus é liberada. Enquanto a voz de Deus é liberada, a gente precisa se movimentar, ok? Os irmãos estão acompanhando os passos, a gente precisa se movimentar. Agora chegou o ponto de Noé começar a se movimentar no versículo de número 9. O texto vai dizer que Noé, ele andava com Deus. Pastor, e qual que é a diferença aqui? A diferença é do versículo de número 11. Porque o versículo de número 11 vai dizer que a terra estava corrompida e a terra estava cheia de violência. A terra estava corrompida e a terra estava cheia de violência. Enquanto algumas pessoas em volta da casa de Noé, em volta da sua família, queriam construir, lógico que queriam construir, só que eles queriam construir para si, eles não queriam construir para Deus, e eles queriam construir para si, diante das suas vontades, diante dos seus desejos e diante das suas próprias felicidades. Eles queriam construir somente com essas bases. Eles queriam construir, mas não estavam construindo para Deus, eles estavam construindo para si mesmos, baseado nas suas vontades, baseado nos seus desejos e baseado nas suas felicidades. Porém, aqueles que estão construindo para Deus, eles não estão baseados nas suas vontades, não estão baseados nos seus desejos e não estão baseados nas suas felicidades. Aqueles que estão construindo algo para Deus, estão baseados na revelação da palavra que Deus deu, quando a graça visitou ele lá dentro da sua casa. Por qual motivo? Porque tem dias, irmãos, que Deus não nos deixa feliz. E essa parte aqui ninguém pode dar glória a Deus, vai estar tudo bem. Tem dias que a gente não está feliz. Tem dias que a tua vontade não vai ser atendida. Eu quero ver o glória a Deus bem empolgado agora. Cadê a igreja pentecostal agora? Pastor, onde está isso? Jesus está no Getsemane e fala assim: Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice. Só que o texto vai dizer assim, ó: todavia não seja feita a minha, mas a tua vontade. Então, aqueles que estão construindo para Deus, tem vezes que os teus desejos não vão ser atendidos, e está tudo bem. O apóstolo Paulo orou por 3 vezes, e o texto vai dizer que ele dizia assim: Senhor, tira esse espinho da minha carne. Por 3 vezes ele orou, e o Senhor se revela ao apóstolo Paulo e diz assim: eu não vou tirar o espinho da sua carne não, mas uma coisa eu tenho para a tua vida que é maior do que o espinho. O que, Senhor? A minha graça te basta. A boa notícia é que quem está construindo para Deus recebeu graça, recebeu voz e agora está se movimentando. Está se movimentando, está se movimentando, está se movimentando para fazer algo para Deus, ok? Então a igreja que está construindo para Deus, ela não constrói. A vontade, irmãos, é pregar assim, ó: receba isso, receba aquilo, abriu essa porta, vai ter cura, vai ter milagre. Mas não é toda vez que isso daí acontece não, irmão. Aí tem igreja que fica iludindo o povo assim, o povo só vai para receber esse tipo de coisa, aí não tem firmeza, não tem alicerce, não tem voz de Deus. Mas hoje a voz de Deus está sendo ecoada aqui dentro dessa casa, para poder às vezes frustrar as nossas expectativas. É isso, pastor? Sim. Deus não é menino, irmão, Deus não é menino. Às vezes Deus frustra a expectativa do nosso coração para trazer a gente de volta para o propósito que a gente nunca deveria ter saído. Porque quem constrói algo para Deus não constrói baseado somente nas suas vontades, nos seus desejos e nas suas felicidades. A frase que esse mundo está mais postando, qual que é? Se te faz feliz, faz feliz. Será que isso daqui é real para alguém? Se te faz feliz, vai lá e faz. Só que nós estamos confundindo felicidade com vontade de Deus. E o texto vai dizer que Noé,
ele andava com Deus. E Noé estava construindo algo para Deus. E porque Noé estava construindo algo para Deus, Noé não deu desculpas. Eu explico isso daqui melhor. Eu não vou te cansar. Eu explico isso aqui melhor. Lembra que eu disse para os irmãos que no versículo de número 11, as famílias que estavam em volta de Noé, as casas que estavam em volta de Noé, irmãos, era só as casas do pancadão, tudo que morava os vizinhos de Noé. A casa do pancadão era a casa do proibidão, do lado da casa de Noé, do ladinho assim, ó. As adversidades, as brigas, morava tudo em volta assim, ó, a casa de Noé. Aleluia, Deus, glória. Os dias difíceis. Só que o texto é enfático em dizer que Noé andava com Deus. E Noé poderia dar algum tipo de desculpa. Sabe por quê? Porque o texto vai dizer que a terra estava corrompida e a terra estava cheia de violência. Quem está comigo até aqui? Sabe o que Noé poderia falar, pastores? Noé poderia falar assim: quer saber de uma coisa? Que é isso? Que vale a pena me santificar? Olha como que está essa terra, olha como que está a minha vizinhança, olha como que está o meu bairro, olha como que estão as famílias. Só que Noé não está dando desculpa para poder andar com Deus. Noé sabe da dificuldade que está lá do lado de fora, que o mundo está cheio de violência, a terra está corrompida. Só que Noé está decidido: eu vou andar com Deus, e ninguém vai me tirar da presença de Deus. Eu estou decidido. Eu quero saber se tem alguém decidido andar na presença de Deus também. Olha, irmão, você vai precisar ter fé agora. Ele diga assim: eu não vou mais dar desculpas. Então Noé não dá mais desculpas. Ele poderia dar desculpa, só que Noé, ele fez o que precisava ser feito. Ok? E aqui nós entendemos um nível de maturidade. Noé alcançou o nível de maturidade. Por que ele alcançou o nível de maturidade? Porque criança, ela faz o que quer, mas alguém maduro faz o que precisa ser feito. E Noé não fez o que ele queria fazer. Noé vai fazer o que precisava ser feito. E a promessa de Deus a respeito disso era que Noé não andaria sozinho, mas que Deus seria o companheiro de Noé por onde ele andasse. Irmãos, essa expressão é andar com Deus. Não é. Vem aqui, Gabriel, por favor. Fica ali na minha frente, por favor. Vira para lá. Vem mais para cá. Vem mais para cá. Tá bom. Essa expressão andar com Deus não é isso aqui, ó. Pode andar, Gabriel. Deus, aleluia. Volta aqui. Aleluia. Essa expressão com Deus é isso aqui, ó. Vem aqui. Aleluia. É isso aqui. Eu estou declarando que você tem um amigo. O nome dele é Jesus Cristo. Eu tenho uma palavra para você. João 14, verso de número 6. Jesus disse assim, ó: eu rogarei ao Pai. Para você que está se sentindo sozinho, para você que está entendendo que as dores são muitas, isso aqui é oração que resolve quem sabe qual é o texto. Para você que não está negociando, está se mantendo firme, está se esforçando, o Senhor Jesus disse assim, ó: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro consolador, para que fique
convosco para sempre. E o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e não conhece, mas vocês conhecem, porque habita convosco e estará com vocês. Eu estou declarando que o Espírito Santo, ele estará contigo todos os dias da sua vida. Ei, Noé, vale a pena, viu, Noé? Noé, vale a pena denunciar, Noé. Noé, vale a pena não dar desculpas, Noé. Noé, vale a pena fazer o que precisa ser feito, Noé. Por quê, pastor? Porque o Espírito Santo vai habitar dentro de você, vai estar contigo, vai pegar no teu braço e vai dizer: é para lá que você tem que ir embora. É para lá que você tem que ir embora. É para lá que você tem que ir embora. É para lá que você tem que ir embora. É para lá que você tem que ir embora. Quem pode levantar as mãos para adorar o corpo ao nome de Jesus? Quem pode levantar as mãos para adorar o Espírito Santo, o Conselheiro, o Paracleto divino? Jesus disse que ele estaria. Ele habita, ele dá força, ele dá graça. Noé, não confia no teu braço, Noé. Noé, não confia na tua conta bancária, Noé. Noé, não confia na tua força, Noé. Confia na voz que te visitou quando a graça te visitou, Noé. Não entra nesse barulho, Noé. Não entra nas coisas desse mundo, Noé. Porque o Paracleto divino quer te ajudar, auxiliar, te consolar. Não entra nesse barulho, Noé. A gente fecha aqui capítulo de número 8. Vou sintetizar para a gente já ceiar, tá bom? Capítulo 8 a gente fecha, porque o texto vai dizer que o dilúvio chega. Noé se movimenta, obedece a Deus, faz tudo que Deus manda, o dilúvio chega. E o dilúvio representa uma tribulação, uma adversidade, um momento difícil. Só quem enfrentou o dilúvio, irmão, sabe o que eu estou falando. O dilúvio, irmã Ângela, foi tão severo, choveu 40 dias direto. Sabe o que é isso? Chover 40 dias direto. Só que a Bíblia diz que a chuva se estendeu, William, por 150 dias. Sabe quantos dias Noé ficou dentro daquela arca, irmão? 1 ano e 10 dias. 375 dias Noé fica dentro daquela arca. Imagina você. Conviveram com todo tipo de bicho, conviveram com todo tipo de dificuldade. E você quer saber de uma coisa? E o mar balançando para lá e para cá. Porque, irmão, toda embarcação, você já tem um botezinho que você vai atravessar de um lado para o outro, tem um reminho do lado para você ir para lá e para cá, assim, para você puxar. Toda embarcação tem um leme, uma direção, só que a arca não tinha direção nenhuma. Ela só foi colocada na água e era o próprio Deus que movimentava a arca para lá e a arca. A direção não estava no controle de Noé, a direção estava nas mãos do Todo-Poderoso. Imagina, irmão, 375 dias dentro daquele lugar, imagina. O trabalho, a escala, imagine o cheiro, porque pega na madeira, santo Deus. Imagine quantas adversidades ele viveu e ele teve que passar. Então o dilúvio representa um certo tipo de adversidade. E alguém que está olhando Noé dentro daquele barco, dentro daquela situação, vai dizer assim: Noé vai sair destruído depois desse cenário. Noé vai sair acabado depois desse cenário. Só que o capítulo de número 8, versículo de número 13 diz que uma hora o dilúvio acaba, uma hora o dilúvio ele passa, uma hora as águas elas têm que abaixar. Eu estou profetizando isso, irmão, de olho aberto. Vai chegar uma hora que essas águas vão abaixar em nome do Senhor Jesus Cristo. Só que a maneira que Deus abaixa a água é diferente da que a gente entende, Lídia. O texto vai dizer no capítulo 8, verso de número 1, que Deus mandou um vento para que as águas se apaziguassem. Verso de número 1 diz isso. O vento de Deus soprou e as águas de Deus foram diminuindo. A arca parou lá no Monte Ararat. Ela ficou parada
situação, porque tem uma grande realidade aqui. Quando Deus ele faz a arca, o Senhor Deus coloca uma porta, só que não tem maçaneta pelo lado de dentro. É a mão de Deus que fecha a porta da arca, e Deus manda Noé fazer uma janela pequena. Você sabe por qual motivo? Porque a família que adentrou ao projeto de Deus não pode sair pela porta. Se quiser sair, tem que sair pela janela, mas pela porta não vai sair ninguém, não vai se perder ninguém, vai ficar todo mundo dentro do projeto de Deus. Se sair pela janela é rebelde, porque a porta só abre no tempo e na hora certa. Olha como Deus vai fazer com Noé no capítulo 8, verso de número 13. O texto vai dizer que as águas se abaixaram, e aqui está a data, tá? Depois você faz a conferência, verso 13 e 14. A data está aqui, 1 ano e 10 dias, 375 dias. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram. Uma hora as águas abaixo. Então Noé tirou a cobertura da arca. Eu não tinha prestado atenção nesse texto, irmão, confesso. Eu não tinha prestado atenção. Mas o texto vai dizer que Noé, ele tira a cobertura da arca. Aqui ele não está saindo pela porta, porque ainda não era o momento de sair. Só que Deus está dando uma visão para Noé, como ele sairia de toda essa tribulação e de toda a adversidade. Lembra-se que alguém poderia até pensar assim: e agora, para Noé sair? Porque o cenário está duro, o cenário está difícil, 375 dias ali dentro. Ali era o local da salvação, mas era um local complexo e difícil. Porque imagina o cenário de quantos bichos, a sua família, um trabalho que não se parava. Só que alguém poderia pensar que Noé sairia por baixo. Só que ele tira a tampa, e Noé não sai por baixo, Noé vai sair por cima dessa situação. Eu estou declarando que pode até chegar num momento de frieza na sua vida, na sua família, na sua história. Pode até ter chegado. Pode até ter chegado um momento de dilúvio, de complexidade, dificuldades na saúde, portas que se fecharam. E aí o Satanás pode até olhar e dizer assim: só quero ver, Juarez, como vai sair dessa situação, porque eu estou achando que ele vai sair por baixo. Mas eu estou profetizando que a gente vai sair por cima, por cima. Por cima, por cima, só quem vai sair por cima. Você não vai sair por baixo, a sua fé não vai esvanecer, essa prova não vai te matar, vai sair por cima. Foram 3 atitudes que Noé teve. O servo de Deus tirou a tampa. A segunda, o arco de Deus apareceu para ele no meio do caminho, que foi aquele arco que parece como sinal da promessa. E o último ponto, Noé planta uma vinha. Fechou, não disse que ia ser rápido? Tá bom. Noé planta uma vinha. Pastor, e aí? E aí, que no Novo Testamento, a Bíblia vai dizer que agora não é um barco. A arca se transforma em uma pessoa. E o nome dele é Jesus Cristo. A arca foi responsável em trazer salvação para a família de Noé. As águas representavam o juízo de Deus, e aqueles que estavam na água não sobrou ninguém, mas aqueles que estavam dentro do grande barco, ninguém se perdeu. Noé, seus filhos, as suas noras e até os animais que estavam lá dentro. A arca era uma tipologia da salvação. E no Novo Testamento a Bíblia nos apresenta Jesus como a nossa arca verdadeira, aquele que se rendeu, aquele que se ofereceu em sacrifício pelas nossas vidas, aquele que morreu pendurado no madeiro, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E todos aqueles que receberem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o juízo de Deus não vai te pegar. Não tem condenação de inferno para aqueles que receberam Jesus. Então o convite nesta noite é: vem para a arca, vem para Jesus, vem para a arca, vem para Jesus, vem para a arca, vem para Jesus. No seu lugar, fique de pé.
Antes da gente cear, eu gostaria de saber se porventura Aleluia. em nosso meio